Olá, está no ar o Fala Fisco, o podcast do SINTAF, Sindicato dos Fazendários do Ceará. Aqui é o espaço onde o serviço público encontra a sociedade para pensar o futuro da administração pública, da economia e da justiça social. Somos a voz que informa, questiona e conecta saberes. Antes de começar, já fez aquele checklist da cidadania fiscal? Se inscreve no nosso canal, curte o episódio, comenta o que achou, compartilha com os colegas e ativa o sininho para não perder nenhuma conversa importante. E o tema de hoje é Reforma Tributária 2026, como a Cefaz está se preparando para o futuro. Neste episódio do Fala Fisco, mergulhamos em uma das maiores transformações do sistema tributário nacional nas últimas décadas. Para debater os desafios e os caminhos que se desenham a partir da reforma tributária, temos um convidado muito especial, Fabrício Gomes, secretário da Fazenda do Estado do Ceará, que é economista, doutor e mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará, auditor fiscal da Receita Estadual, professor universitário e especialista em economia monetária, fiscal e finanças públicas. Secretário Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso Fala Fisco. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante para a sociedade brasileira. Eu diria que não é só uma transformação tributária, é uma transformação na sociedade brasileira, pois ela vai impactar toda a sociedade. Muito bem. Também está conosco o Carlos Brasil, diretor de organização do SINTAF, com uma trajetória marcada pelo compromisso da valorização dos fazendários. Brasil, uma alegria tê-lo conosco aqui com o Fabrício hoje para esse tema de transformação de uma sociedade, como bem falou o secretário. É sempre um prazer participar do Fala Fisco Podcast e hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber não o secretário da Fazenda, mas o nosso colega Fabrício, que nós temos a honra de dividir, vamos dizer, a responsabilidade como fazendário já há algum tempo, né, Fabrício? E nós ficamos muito gratos em nome dos fazendários e dos filiados do SINTAF. Desde já agradecemos a presença e esperamos que tenha um bom programa hoje. Muito bem. Então, nesse primeiro bloco, é um panorama geral, Fabrício. O que muda com a reforma? Secretário, a partir de 2026, o Brasil inicia essa profunda reestruturação do seu modelo de arrecadação e repartição de tributos. Qual o maior desafio dessa transição para os estados e para o cidadão e os contribuintes? O que muda de forma mais imediata e visível? Agora, em 2026, ainda não muda tanta coisa para a sociedade, cidadão e empresas. Só alguns ajustes de obrigações acessórias, porque é um período de teste ainda. Então, você tem 0,1% para o IBS, para destacar ali na nota, e 0,9% do CBS. A CBS começa valendo já em 2027. Então, esse ano é de teste dos sistemas, mas para quem está trabalhando efetivamente com a reforma tributária, que é a situação dos fiscos, do governo federal, o governo estadual e os governos municipais, o trabalho já era para ter começado há muito tempo. A gente teve a grata felicidade de, no Ceará, desde 2023, a gente já está começando com o projeto IBS Ceará, então já começamos uma capacitação extensa em todos os fazendários. Essa capacitação ganhou um vulto tão grande que foi a primeira capacitação feita sobre reforma tributária no Brasil. A gente levou para o Concefaz, hoje ele está na plataforma do ENAP, disponível para qualquer cidadão fazer esse curso. Então, a primeira preparação foi essa. A gente também, institucionalmente, começou a desenhar os processos, criamos uma assessoria específica para tratar a reforma tributária, já analisando todas as mudanças que virão. Então, assim, como eu falei antes, é uma transformação na sociedade brasileira. A gente vai ter impactos, seja no cidadão comum, seja nas empresas, mas com certeza vai ser um ganho muito grande para o Brasil em termos de eficiência tributária, com a melhoria do modelo tributário. Isso vai diminuir o custo do Brasil, vai fazer a renda crescer, vai fazer a arrecadação dos estados e municípios crescerem também. Para quem está nos assistindo, o senhor fala que 2026 é a preparação. Em termos de tempo, quando é que essa reforma ela vai estar fixada? Ela tem um prazo de transição tributária, que é o que? A transição do ICMS, do ISS, do PIS, COFINS e o IPI, entre 27 a 2032. Então, lá em 2033, você vai ter
o IBS e o CBS funcionando totalmente. Mas a gente tem uma transição federativa também, que é o tributo deixar de ser na origem e passar para o destino. Ou seja, isso vai até 2078. Para a população entender melhor. O que é feito hoje? Quando você compra um produto de São Paulo, você paga 7% do tributo que você pagou, fica para São Paulo, ou seja, o cidadão cearense está contribuindo com as políticas públicas de São Paulo. Isso é injusto em qualquer país do mundo. Poucos países têm uma tributação na origem. E complementando a alíquota modal da gente, que se fosse 20%, 13% fica para o estado do Ceará. Quando chegar em 2078, nessa nova regra, tudo fica para o estado do Ceará. Como é mais justo? O cidadão cearense paga o tributo, ele tem que ter o recurso para ser usado nas políticas públicas cearenses. Brasil, essa explicação aí está do ponto de vista do fazendário, daquele que vai buscar no tributo o recurso para as políticas públicas, como é que o sindicato vê esse instante novo de transformação da sociedade? Inegavelmente, houve um avanço, no sentido de que há uma simplificação em todas as legislações que eram dispostas a estados e entes federados. Então, para o cidadão comum, somente a simplificação para o empresário, isso já é um ganho fundamental. Soma-se a isso a perspectiva de ter avanços no sentido de tornar o país mais desenvolvido, assim como o secretário expôs. O que eu queria perguntar também ao secretário na avaliação dele, quando é que o cidadão mesmo vai perceber na compra lá do cafezinho, que já não existe mais o ICMS, quando é que ele vai perceber que o IBS realmente ele está pagando o IBS? Eu acredito, Brasil, que a partir de 27, a gente é tudo novo para todo mundo, né? Então, a gente tem algumas perspectivas. Eu acho que a partir de 27, quando o CBS começar efetivamente a funcionar, a gente já vai ter algumas adequações que podem impactar, talvez, na inflação, seja elevando a inflação, seja reduzindo a inflação. A gente vai ter que ver o custo da empresa, ele vai reduzir ou vai diminuir, ou vai aumentar ou vai diminuir. Na minha visão, eu tenho uma visão muito otimista. Eu acho que a reforma tributária vai trazer redução de custos no geral para as empresas, então isso vai refletir em menor preço. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao Canadá, que é um dos únicos países do mundo que tem também o IVA dual, que é o nosso modelo aqui. A gente tem Índia, Canadá e, se eu não me engano, Austrália. Por que IVA dual? O que significa? IVA dual. Pronto, porque na maior parte do mundo, nos países da OCDE, é um IVA só, é um imposto único para consumo. E aqui no Brasil, pela questão de briga entre entes federados, de alguma desconfiança, acabou que a gente optou por ter o CBS e o IBS. São IVAs os dois, só que são um do federal e o outro é estadual e municipal. Então tem essa separação. No Canadá, a mesma coisa. Não havia um entendimento entre governo subnacional e governo federal. E eles acabaram brigando também, de alguma forma, ficou um IVA repartido em dois. Uma competência do governo federal e outra competência do Estado. Nesse sentido, eu tive a oportunidade, e às vezes é interessante você ir onde está funcionando, onde já efetivamente tem aquele tipo de tributo, e me impressionou em determinado momento que eu fui em um restaurante, pedi um prato, era, sei lá, 10 dólares canadenses, e aí na hora de eu pagar, tinha mais 16% de IVA. E depois tinha mais, aí tinha gorjeta também, sei lá, 15% de gorjeta. Então, eu pedi um prato achando que ia pagar R$10, acabei pagando quase 20. Alguma coisa nesse sentido, 15 dólares. Sim, isso é bom ou é ruim? Para o modelo brasileiro, imagine o brasileiro chegar numa gôndola de supermercado, ou chegar numa loja de camisa, a camisa é R$100, na hora que ele for pagar, for 120. Vai dar um nó na cabeça do consumidor. Então a gente tem que se preocupar, porque vai dar a imagem que o fisco é que está aumentando o tributo, que está aumentando o preço do produto sem nenhuma contrapartida. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E por isso que eu falo, às vezes você vai ver em 2027 já esses impactos, mas ele pode ser positivo ou negativo a depender
de como for conduzida a reforma tributária nos próximos anos. Como eu já disse, eu sou otimista, eu acho que isso vai reduzir custos das empresas e isso vai se refletir num preço mais baixo. Em termos de estratégias, riscos e oportunidades, o Ceará tem peculiaridades econômicas e políticas próprias de desenvolvimento. Como o Estado está se preparando? Já dá para antecipar impactos sobre a arrecadação e equilíbrio fiscal no médio prazo? A gente tem no próprio texto da reforma uma certa garantia que nenhum ente federado vai perder receita. Então, está sendo analisada a receita de 2019 até 2026, se encerra agora, e essa média do que o Ceará arrecada, do que o município de Fortaleza arrecada, do que o estado de São Paulo arrecada, vai ser mantida. Ninguém pode receber menos do que essa arrecadação. E aí, isso vai ser atualizado pelo IPCA ao longo dos anos, até que se estabilize o sistema. Então, teoricamente, não haverá uma perda de arrecadação, mas haverá um movimento muito grande das empresas procurando aqueles estados que são mais efetivamente que tem ganhos comparativos, já que não vai existir mais benefício fiscal, mas por outro lado, vai ter o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. O incentivo deixa de ser fiscal para ser financeiro. E a divisão dele é de acordo com o FPE, de acordo com a população, traz para o Ceará em torno de 3 a 4 bilhões de reais para poder ser aplicado em políticas de incentivos financeiros para as empresas. Então, a gente já estamos fazendo estudo na própria Secretaria da Fazenda, a gente tem uma assessoria específica de estudos econômicos para analisar quais são os segmentos do estado do Ceará que geram renda, emprego, que são segmentos importantes, tipo energia renovável, energia no geral, seja calçado, texto, para ver quais são os setores importantes, ver quais são os nossos diferenciais, como o Porto Pecém, Transnordestina, que deve ser concluída em breve. Então, a gente vai ter diferenciais para poder manter aquelas empresas que realmente fazem a diferença na economia do estado do Ceará. Enfim, para o Ceará, pelo que o Ceará por tudo isso que foi falado, a reforma vem como um benefício maior para a população, para o trabalhador, para aquele que sonha. Nós falamos de Transnordestina, falamos de Porto do Pecém. Nós estamos, então, numa situação melhor do que alguns estados do Nordeste, comparativamente? Eu acho que a reforma vai trazer um ganho para todo mundo. Alguns estudos mostram que os estados que são consumidores, aquela questão do imposto na origem ou no destino, vão ser mais beneficiados. A gente é um desses estados que somos consumidores. O tributo vai passar a ser recebido todo por aqueles estados consumidores. Mas eu acho que a reforma é boa para todo mundo no final das contas. Para uns mais, outros menos. E aqui no Ceará a gente tem diferenciais competitivos também. Como eu falei, o próprio Porto do Pecém, próximo à Europa. A gente tem 16 cabos submarinos ligando com o Brasil a todo o resto do mundo. A gente tem data centers vindo para cá. A gente tem uma posição geográfica e tecnológica hoje que dá para o estado do Ceará mudar sua realidade nos próximos anos. E o governo do estado tem investido muito nisso, fazendo valorizar toda a política de hub tecnológico que a gente pode implementar aqui. Secretário, a reforma exige sinergia entre fiscos federais, estaduais e municipais. Como está o diálogo institucional e a formação do Comitê Gestor do IBS? E dentro dessa pergunta ainda, na Cefaz, que mudanças estruturais e tecnológicas estão sendo implementadas para operar esse novo modelo tributário? Certo. Em relação à questão da integração, que é uma coisa realmente difícil entre entes federados, no começo houve muitos ruídos, mas o governo federal e governos estaduais se ajustaram logo. Teve uma disputa entre FNP e CNM que demorou muito de ser concluída, mas agora já está tudo resolvido. A gente teve na segunda-feira, hoje é terça, né? Na segunda-feira, a gente teve a posse de todos os membros efetivos do Comitê Gestor e agora é dar andamento a tudo aquilo que a gente precisa trabalhar. São muitos processos, é muito trabalho, vai precisar de muita gente. Os físicos vão precisar fazer sessão de servidores para trabalhar no Comitê Gestor e a gente tem se preparado para isso. A gente tem feito institucionalmente, como eu já falei, criou estruturas hierárquicas lá dentro da própria secretaria, criando uma assessoria de reforma tributária com um projeto do IBS Ceará, que a gente ajuda municípios, a gente ajuda o contribuinte, a gente tem dialogado com a sociedade, com cursos de reforma tributária a nível básico, intermediário e avançado. E também a gente tem todo o estudo dos processos e sistemas que estão sendo feitos para que esse sistema vai continuar? Não. Por exemplo, eu tenho na Secretaria da Fazenda uma célula de benefícios fiscais. Essa célula vai ter que ser transformada
em células de benefícios financeiros, por exemplo. Mas então vai mudar a competência da Secretaria. Então a gente tem avançado nessas discussões para que a gente entregue para a sociedade cearense a melhor reforma tributária para o Estado do Ceará. Secretário, o Sintaf, em setembro do ano passado, saiu com uma campanha publicitária muito interessante, né? O coração que pulsa o Ceará. Solta aí, meu amigo Orenildo, para a gente dar uma olhadinha, para a gente dar continuidade. Existe um coração que pulsa forte por trás de tudo que faz o Ceará funcionar. É o tributo, transformado pelo trabalho do fazendário, circula para irrigar a educação, a saúde, a segurança. Com competência, justiça e compromisso, esses servidores fazem a fazenda pulsar. E com ela, o Ceará cresce. O coração que pulsa o Ceará. Quem faz a Cefaz é o fazendário. Uma campanha do Sintaf. Qual o papel estratégico dos fazendários cearenses na prática dessa implementação? Pronto, é uma coisa que você falou no começo do podcast, da cidadania fiscal. A gente às vezes não entende, a população não entende, porque cobrar tributo é uma coisa que muitas vezes as pessoas não gostam de pagar o tributo. Imposto, o nome já está dizendo, é uma coisa imposta à sociedade. Mas a gente não percebe como isso retorna para a sociedade. A própria campanha fala disso. Segurança pública, educação, saúde, moradia, estradas. Só nesse ano de 2025, o Estado do Ceará investiu 4,8 bilhões de reais em políticas públicas. Fora pessoal, custeio. Então, isso se traduz em hospital, em mais escola, em mais delegacias. Esse investimento de 4,8 bilhões foi o maior de todos os tempos no Estado do Ceará. E isso é feito também muito com a contribuição do fazendário. O fazendário faz a arrecadação do tributo e ele precisa enxergar que ele entrega isso à sociedade. Então, é importante campanhas, é importante trabalhar a educação fiscal, cidadania fiscal, para que a gente entenda que o tributo que a gente paga, ele tem vários princípios, dentre eles a capacidade contributiva, então quem ganha mais, paga mais, para que a população que tem menos recursos tenha direito a uma escola de qualidade. As escolas do Ceará são as melhores do Brasil, a educação do Ceará é valorizada no mundo todo, para que tenha hospitais, foi inaugurado o Hospital Universitário do Estado do Ceará, um hospital de ponta, para que você tenha segurança pública, que é uma guerra que tem sido travada no país como um todo. O governador Elmano tem feito um trabalho muito forte para que a gente consiga aqui no Ceará resolver essa situação. Precisa cada vez mais, o governo brasileiro está atento a isso. E também estradas, investimentos em tecnologia, para que a gente possa ter um ambiente econômico cada vez mais favorecido para que a economia cearense cresça. Existe uma nuance da reforma tributária que ela vai possibilitar desmistificar um pouco a figura do leão. Porque é muito fácil para a sociedade jogar a culpa, vamos dizer, em um determinado produto subiu de preço, né, por conta de uma suposta carga tributária alta. Uhum. Quando você passar a pagar, como o secretário deu o exemplo, o seu imposto destacado do valor do produto ou do serviço, você vai se apropriar daquilo efetivamente que você está pagando. Isso vai gerar uma educação fiscal, porque a partir daí eu vou saber o que efetivamente eu pago de imposto sobre um produto. Isso acontece muito hoje no setor de combustíveis, né? A distribuidora se apropria, às vezes, dos aumentos ou da redução praticada pelas refinarias, né, em nosso país. A partir do momento que eu souber o valor que eu vou pagar de IBS, que efetivamente eu estou pagando, não vai ser mais possível você dar aquela velha desculpa que a culpa do aumento do combustível é decorrente de impostos. A outra coisa que também que a gente vai ser um ganho é porque, do ponto de vista do fazendário, isso aqui é uma avaliação minha, nós vamos ter que ter um olhar efetivamente para aquele que não é contribuinte. Porque o contribuinte ele vai se organizar, ele vai recolher os impostos, a tendência da base é aumentar, a base de contribuição, o número de contribuintes. E efetivamente nós vamos trabalhar e vamos ter um olhar em cima daquele que realmente não trabalha. Ou seja, a sociedade tem que ver o fisco a partir de agora como parceiro. E entender que aonde não existe o fisco, abre-se a porta para lavagem de dinheiro,
para o tráfico, para o descaminho. E que a Cefaz hoje é parceira no combate a essas mazelas que afligem tanto o estado do Ceará, mas que efetivamente vão ser superadas, e o governador Elmano já está dando mostras disso. Secretário. O Brasil está correto, a gente tendo mais transparência. Até a questão do incentivo financeiro, ele é mais transparente do que o incentivo fiscal, porque ele agora vai ser empenhado. Você vai ter um orçamento e você vai ter empenhado o nome da empresa, então ele também é mais transparente. A reforma tributária tem essa pegada. No que diz respeito à população, principalmente a mais carente, ela vai ter aqueles produtos que foram colocados na cesta básica, com uma alíquota zero, e também tem a novidade do cashback, que é aquelas pessoas que estão no Cade Único com determinada renda, eles vão ter acesso a pagar o tributo na hora ali no caixa, mas depois ele vai receber esse tributo de volta para que quem pode mais, pague mais, para que a gente não tenha uma injustiça tributária aqui no Brasil. Então, assim, a reforma tributária traz muitos pontos que, com certeza, serão mais benéficos ainda para a população que tem uma renda menor. A lei orgânica, né, recentemente aprovada, que marcos ela representa e como ela dialoga com as exigências da reforma tributária? Pronto, a gente está construindo desde que eu assumi em 2023 como secretário, das primeiras coisas que eu fiz foi ir ao sindicato dos fazendários, também chamei as entidades, Sintaf, Auditec, todas as outras, para conversar sobre o que a gente ia fazer nesse ambiente de reforma tributária. A lei orgânica já era uma pauta que a gente vinha construindo, então a gente foi, ao longo dos anos, construindo essa pauta já pensando na reforma tributária. Então, a lei orgânica da administração fazendária, ela consolida direitos e deveres do fazendário para que a gente possa se estruturar ainda melhor para a reforma tributária. Então, tem vários pontos lá para que a gente possa já adequar o nosso modelo de fiscalização, o nosso modelo de gestão para uma reforma tributária que vai ter um período de muito trabalho. Então, a gente precisaria ter essa legislação aprovada, precisava ter essa legislação aprovada para a gente consolidar toda essa estrutura fazendária para a gente fazer a melhor reforma. Eu completaria dizendo que, na nossa humilde opinião, a nossa lei orgânica ela não é fita de chegada, ela é tiro de partida. E dentro desse ambiente que nós temos hoje de diálogo entre sindicato e a administração fazendária estabelecido, né, pelo secretário Fabrício, com certeza, ao tempo, essa lei será efetivamente aperfeiçoada, né? E nós temos aí um longo caminho. Afinal de contas, a transição da reforma tributária é uma transição, né, que razoavelmente longa, mas que vai possibilitar os fiscos se adaptarem juntamente com os fazendários e com os contribuintes, né, a sociedade em geral. Então, nós só temos a agradecer o diálogo que foi estabelecido, que superou um impasse que já eram de dezenas de anos. Acho que a gente fala de lei orgânica, eu acho que praticamente desde 2004. E tínhamos uma emenda constitucional que previa a feitura da lei já desde 2014. E o secretário Fabrício, em boa hora, abraçou a causa e, com a ajuda do Sintaf e das outras entidades, né, nós conseguimos essa construção de uma lei orgânica que é uma lei orgânica garantidora de direitos. E fica na história, né? O governo Elmano, com o secretário à frente da Cefaz. Olhando para frente, estamos encerrando. Perguntamos ao secretário qual legado o senhor espera que essa reforma deixe para a administração fazendária e para a sociedade cearense. Transparência, simplicidade, e com isso reduzir custos das empresas, aumentar a eficiência econômica brasileira e, com certeza, isso repercute em inflação controlada, em preços menores, em mais facilidade de negócio, maiores investimentos internacionais, para a gente ter uma economia brasileira cada vez mais pujante, que gere emprego, gere renda para a nossa população. E a mensagem que fica é: a reforma tributária está em curso. Ela muda a forma como o Estado arrecada, planeja e entrega serviço à população. O Ceará responde a esse desafio com responsabilidade, inovação e compromisso social. Nada disso se faz sem servidores valorizados e uma administração fazendária fortalecida.
No fim das contas, o objetivo é claro: um sistema mais simples, justo e eficiente, que gere desenvolvimento e benefícios concretos para o povo cearense. Secretário, nossos agradecimentos pela sua presença e suas reflexões e suas palavras finais. Pronto, com certeza a reforma tributária é um grande desafio, principalmente para os servidores do fisco, seja cearense ou de qualquer unidade da federação. E o que a gente tem tentado fazer nessa gestão, com o apoio do governador Elmano, é valorizar a categoria fazendária. A gente conseguiu diversas melhorias para a categoria, tem uma política remuneratória muito boa para o servidor fazendário. A gente criou as estruturas, a gente tem tentado cada vez mais modernizar o parque tecnológico, modernizar também as instituições fazendárias, e isso se consolidou com a lei orgânica, que ainda, como o Brasil falou, tem vários passos ainda a ser dado, tem muitas garantias ali que ainda precisa de um tempo, a gente tem que mudar sistemas para elas efetivamente estarem valendo, e também com a perspectiva, que agora já é realidade, do concurso público, que a gente vai precisar ter gente para cada vez mais estar trabalhando pelo Estado do Ceará. Como eu falei no começo, eu vou precisar enviar servidores do Ceará para trabalhar no Comitê Gestor. Existem muitas aposentadorias em curso e eu preciso renovar esse quadro de servidores para que eu possa ter uma transição de muito trabalho, de muito rigor técnico, mas com pessoas qualificadas para a gente fazer da melhor forma possível essa etapa da reforma tributária. E tem previsão de quando é que será o concurso, secretário? A gente acabou de assinar um contrato com a banca escolhida e deve sair, a gente vai começar os trâmites, eu vou assinar a portaria de criação da comissão do concurso. Eu acredito que a possibilidade é de chamar pessoas a partir de 2027. Brasil, a necessidade de mais servidores para uma secretaria que tem um papel fundamental dos recursos que vão para as políticas públicas e que se faz não é só cobrança de imposto, aquele velho babau, como se diz no Ceará, que pega, mas que consolida uma parceria com a sociedade na perspectiva de vida melhor, né, para os cearenses. Primeiro, reconhecer aqui a iniciativa do secretário Fabrício, que eu acredito até pela modéstia que lhe é peculiar. Faltou lembrar que talvez este seja um dos maiores concursos em número de fazendários dos últimos anos na Fazenda. São 100 vagas, mais uma possibilidade de 200 pessoas em cadastro de reserva. Olha aí. Então, nós ficamos muito felizes porque a função de um sindicato também é lutar pela perpetuação da cultura da casa, e assim, é importante que tenham concursos, né, sistematicamente. Assim, a Fazenda já está fazendo o seu segundo concurso em menos de 4 anos, coisa que nós não tínhamos essa tradição. E também para trazer novos colegas. E eu espero que, além de competentes, que assim serão, que também se filiem ao Sindicato dos Fazendários e fortaleçam a nossa causa, né, mantendo assim esse sindicato vivo, né, e atuante na defesa não só dos fazendários, mas um sindicato com visão mais, né, vamos dizer, um olhar mais atento à sociedade. A importância que tem um sindicato, né, Não, com certeza é importante. Eu cheguei aqui no Ceará por concurso público em 2007, me filiei logo ao Sindicato dos Fazendários e acho que muitas causas precisam ter pessoas lutando e de olho se os caminhos dos processos estão sendo corretamente efetivados. É claro que nem sempre a relação entre administração e entidades da melhor forma possível, mas pelo menos na minha gestão eu tenho tentado, nem sempre a gente concorda, mas eu tenho tentado ter essa possibilidade de conversa, possibilidade de discutir o que a gente vai fazer, até porque foi falado muito de tributo aqui, mas os servidores fazendários vão além só do que a arrecadação, tem toda uma gestão fiscal que é feita por parte da Secretaria da Fazenda. Eu acho que vale também destacar aqui que o Ceará, no governo Elmano, virou CAPAG-A, que é uma nota dada pelo Tesouro Nacional mostrando equilíbrio fiscal, solvência. Basicamente são 3 indicadores. Disponibilidade de caixa, que é dinheiro, ter dinheiro em caixa. Poupança corrente, que é eu ter recurso, eu gastar menos do que eu arrecado para poder fazer investimento.
por isso a gente faz investimentos não elevados, e endividamento baixo. Então, o Ceará tem essas 3 variáveis muito bem cuidadas, e 23, 24 e 25 o governo teve essa nota Capag A+, que é a maior nota dada pelo Tesouro Nacional, só 7 estados têm isso. Então, esses servidores, além de todo o processo da reforma tributária, também vão ajudar ainda mais o Estado do Ceará a estar fazendo essa gestão fiscal. E do lado do sindicato, das entidades, eles precisam estar de olho para que quem esteja gerindo a Secretaria da Fazenda também tenha compromisso com o desenvolvimento tanto do capital humano como também das tecnologias, dos processos, porque senão a gente acaba perdendo a linha. A gente falou em capital humano agora, o senhor fala de capital humano, a gente falou tecnicamente de forma assim tão apropriada, né, com tanta garantia, mas eu perguntaria para finalizar, como é que está o grau de felicidade do cearense nesses tempos tão complexos do mundo? Pelo governo que trabalha, pela secretaria, pelos esforços que são feitos nessa perspectiva de vida melhor. Como é que está a felicidade do cearense? Pergunta complexa, né? Mas assim, eu acho, pelo menos dentro da Cefaz, eu tenho feito de tudo para dar os melhores recursos, o melhor ambiente de trabalho, mas a gente vive numa sociedade bem complexa, como você falou. A gente tem rede social, a gente tem um adoecimento na saúde mental muito forte. Eu acho que os governos, independente de ser no Ceará, no Brasil todo, no mundo todo, precisam atuar fortemente para que a gente não perca a linha do que é importante. A gente vê, por exemplo, Inglaterra, Espanha, Austrália já proibindo menores de 16 anos de ter rede social. Aqui no Brasil, o ministro Camilo Santana proibiu o celular na escola, medida muito bem feita, porque você tirava a atenção dos alunos. Então, assim, eu sou otimista, eu acho que o povo brasileiro tem uma grande chance de melhorar nos próximos anos, mas existem desafios mundiais de geopolítica, de guerra. Aí é uma pergunta difícil de saber se a felicidade está maior ou menor, mas eu acredito que a gente tem tudo para melhorar nos próximos anos. A gente está trabalhando para isso, né? Bem, obrigado, secretário. Brasil, muito obrigado por suas palavras. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao fazendário, ao nosso filiado, que se não fosse por ele não seria possível esse programa, né? Agradecer ao Sindicato dos Bancários pela cessão do espaço e dizer, Tarcísio, que com certeza se chover hoje de tarde, as nossas crianças estarão mais felizes. Tomando banho de bica. As nossas crianças cearenses, nordestinos, estarão mais felizes tomando banho de bica. É disso que a gente estava falando, sabe? Desse sonho, né, de uma sociedade mais humana, mais justa, de um plano civilizatório que nos dê alegria, né? Se você curtiu esse episódio, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos episódios. Obrigado, secretário Fabrício. Obrigado, Carlos Brasil. E nos encontramos no próximo episódio do Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará. Até lá.